Playoff de divisão! O povo Paulo chega. Ai! Fala, queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês, seus engraçadinhos, ok? Playoff de divisão chegando, temos 4 jogos e temos 4 palpites, vamos dissecar aqui cada jogo. Semana passada acertamos 4 de 6 resultados, a expectativa era 6-0, ok? Mas os Texans venceram os Chargers e o engraçadinho do Tampa Bay Buccaneers perdeu para o Washington Commanders com mais um jogo do Jayden Daniels contra Jared Goff nos playoffs de divisão lá em Detroit. Vai ser realmente uma partida sensacional. Eu vou comentar esse jogo e também comentarei Buffalo Bills contra o Baltimore Ravens aí pelos canais ESPN. Ok, palpites, né? Previsões, ok? O Kansas City Chiefs enfrenta o Houston Texans. Esse jogo acontece lá em Kansas City. Sabe que as equipes se enfrentaram na semana 16 e o Kansas City Chiefs venceu, né? E venceu até com uma certa facilidade, né? Não foi uma lavada, mas foi um jogo muito bem administrado aí pelo Kansas City. Naquela partida, o Houston perdeu o Tank Dell, né? Já tinha perdido o Stephon Diggs, então o único recebedor mesmo, wide receiver top de Houston nesse momento é o Nico Collins. Então, Matt Hutchinson, esses jogadores vão ter que aparecer, porque a defesa do Kansas City Chiefs, a gente sabe, é uma das melhores da liga. O time folgou na semana passada e também na semana 18, né, porque colocou todos os seus reservas aí contra o Denver Broncos. Então, o Kansas City é um time que chega muito descansado. Patrick Mahomes adora os playoffs, ok? Ele simplesmente ama os playoffs. Tá tentando levar o Kansas City Chiefs à sua 7ª aparição consecutiva na final da AFC. Você pega os últimos 7 anos do Kansas City Chiefs, é melhor que a franquia inteira do Miami Dolphins, a história toda. Ok, deu uma exagerada, mas enfim, vocês entenderam, ok? A temperatura vai ser bem baixa. A gente tá na expectativa de -6 lá em Missouri, na cidade de Kansas City. O Houston 0-4 em sua história nos playoffs com a temperatura abaixo de 0. É a segunda pior marca da liga, só ficando atrás dos Chargers e dos Dolphins. Ambos 0-6 com a temperatura abaixo de 0. Patrick Mahomes 7-1. Né, quando a temperatura tá abaixo de 0, ele teve uma vitória contra o Miami Dolphins nos playoffs no ano passado, um dos jogos mais gelados da história da NFL, então ele sabe muito bem jogar nessas temperaturas, e Houston joga lá no estádio, né, retrátil, lá em Houston, né, a temperatura lá é bem diferente, então vamos ver se isso vai ter um impacto. Eu tô de olho aqui no Joe Mixon. Joe Mixon teve 57 jardas quando as equipes se enfrentaram na semana 16, mas ele teve 106 jardas na semana passada. Então Houston conseguiu correr um pouquinho com a bola, Nico Collins passou das 100 jardas também, e a defesa forçou 4 turnovers. E aí que tá. O grupo de recebedores de Kansas City não é o grupo mais espetacular, mas eu tô de olho em Hollywood Brown, Xavier Worthy, DeAndre Hopkins. Eu acho que é um grupo bem superior ao grupo do ano passado, e o time venceu o Super Bowl no ano passado, tá? Então vai ser um desafio aqui pra defesa de Houston também. Agora, nas trincheiras, o Kansas City Chiefs não tem a melhor linha ofensiva protegendo o seu quarterback. Will Anderson, Danielle Hunter pressionaram e com frequência o Justin Herbert na semana passada em metade dos dropbacks. Então, como que vai ser a proteção aí do Kansas City Chiefs? Porque se o Patrick Mahomes for pressionado contra aquela boa secundária que tá roubando a bola de todo mundo, o Kansas City pode cometer alguns turnovers. Não cometeu nenhum na semana 16, num jogo muito limpo do Patrick Mahomes, tá? E a defesa forçou 2, e esse saldo de turnovers, obviamente, foi bem importante para a vitória aí do Kansas City Chiefs. Eu não vejo o Kansas City perdendo esse jogo. CJ Stroud tem uma grande oportunidade aqui. Uma grande oportunidade. Não foi uma grande temporada aí do CJ Stroud, tem uma grande oportunidade para derrubar o dragão, né? O Patrick Mahomes, lá em Kansas City. Então, se ele conseguir vencer esse jogo, nossa, aí vai ser sensacional aí pro legado do CJ Stroud, que tá apenas em sua 2ª temporada, né? Então vamos ver como ele se porta. Achei que ele foi muito bem na semana passada, correndo com a bola também. Eu gostei muito da postura do CJ Stroud, que tem um certo borogodó, a gente sabe disso. Andy Reid, 29 vitórias, 5 derrotas depois de um bye, né?
E como eu disse, teve 2 byes, né? Então, geralmente, quando ele tem um pouquinho mais de tempo aí, de descanso, para ele poder também estudar o seu oponente, geralmente ele se dá muito, muito bem. Patrick Mahomes, 14 touchdowns, uma interceptação em sua carreira contra Houston em 5 confrontos, são 4 vitórias. Kansas City é favorito nessa partida por 8 pontos, é um favoritismo considerável. Geralmente, Kansas City não cobre esse tipo de favoritismo, pelo menos nessa temporada. Eu acho que vai ser diferente nessa partida. Eu acho que Kansas City vai aumentar a temperatura, eu acho que o time chega saudável, Patrick Mahomes saudável, a defesa jogando muito bem, Travis Kelce tem 14 jogos seguidos nos playoffs com pelo menos 5 recepções, eu acho que ele também aparece bem nessa partida, como geralmente aparece nos playoffs. Kansas City é diferente na pós-temporada, meus jovens maravilhosos da nação. Eu acho que Kansas City vence por 31-17. Eu acho que Kansas City cobre o spread, menos 8, tá pagando 1,88 lá na stake. Eu gosto dessa aposta, mesmo com os problemas dos Chiefs cobrindo o spread durante a temporada. Isso é algo que você tem que levar em consideração também, se for fazer uma apostinha safada. E olha só essa daqui também. Eu gosto de Travis Kelce, pelo menos 53 jardas também, pagando 1,89. Essa aposta tá disponível lá na stake. Pelo menos 5 recepções, tá pagando apenas 1,36 para cada real. É pouco, né? Então, pelo menos 53 jardas, eu acho que é válido, especialmente contra uma defesa que já cedeu 8 touchdowns para tight ends, a 7ª pior marca da liga. E como eu disse, a secundária é boa marcando aí no perímetro, então eu consigo ver um volume grande na direção do jovem Kelce, não tão jovem assim. 31-17 é o meu placar final. Lions e Washington! Que jogão, hein? Jogo muito engraçadinho, eu te falo. Partida acontecendo lá em Detroit. Você sabe que essas equipes já se enfrentaram 3 vezes nos playoffs. E os Redskins, né? Não os Commanders, agora são os Commanders. Os Redskins venceram 3 jogos, todos por pelo menos 14 pontos, incluindo um 41-7 na final da NFC de 91, que já tá engasgado aqui na garganta dos jogadores aí de 20 e poucos anos dos Lions. Eu nem lembro, nem sabe que esse jogo aconteceu, tá? Mas tá engasgado na garganta aí da torcida idosa do Detroit Lions. Enfim, o Detroit é grande favorito nessa partida. 9 pontos e meio. O Jayden Daniels é um verdadeiro ídolo, né? Eu sei que ele é jovem, não é meu ídolo, muito jovem pra isso, mas é ídolo de uma nova geração lá em Washington, né? Na região lá de Washington, D.C., do District of Columbia. 6 de 9, 57 jardas no quarto período contra o Tampa Bay Buccaneers. Foi a sexta vitória dele em que ele esteve atrás em algum momento no quarto período, que pra mim é algo simplesmente de outro planeta. Ele tem 13 touchdowns na temporada no quarto período, igualando a melhor marca da NFL junto com o Joe Burrow. E ele quebrou a marca de todos os tempos por um quarterback calouro com 927 jardas terrestres, incluindo os playoffs, tá? Que é a segunda melhor marca da NFL entre quarterbacks. E eu menciono essa marca porque o Detroit Lions adora ir pra blitz e adora marcar no mano a mano. Então você marca no mano a mano, você fica com as costas pro quarterback escapa e ele ganha boas jardas correndo com a bola. Até a defesa perceber que ele tá correndo, já correu 10, 15 jardas. Então isso é algo pra gente ficar de olho. Os Lions cedem 6,2 jardas por corrida aos quarterbacks, é a segunda pior marca da liga. Detroit é o segundo time que mais manda blitz. E o Jayden Daniels tem o segundo melhor rating QBR contra blitz. Então tem algumas coisas aqui que podem encaixar a favor do Jayden Daniels e do Washington Commanders. Agora, David Montgomery vai voltar, né? Que eu acho que é ótimo pro ataque de Detroit. E o ataque dos Lions é quase imparável, né? A gente viu o que aconteceu na semana 18, 31 pontos lá contra o Minnesota. E o Minnesota até que teve bons momentos defensivamente naquela partida, tá? Uma vitória por 31-9. Descansaram na semana passada, então agora você conta com a volta do David Montgomery. O time vai ficando um pouquinho mais saudável. Detroit tem lidado com muitas lesões nessa temporada. Mas eu amei o jeito que a defesa se portou na semana 18. Num jogo tão importante. Adorei.
né? O jeito que o Alex Anzalone jogou, a volta dele realmente foi muito, muito bem-vinda. Então eu acho que os Lions vão vencer. Eu acho que ofensivamente, o ataque dos Lions, eu acho que vai ser demais para essa defesa do Washington Commanders, que não é uma defesa ruim e fez um bom trabalho contra play action. Jared Goff é excepcional em play action. Então vamos ver como que isso daí se encaixa também nessa partida. Mas eu vejo o Detroit Lions correndo com a bola contra uma defesa que tem tido problemas para parar o jogo terrestre. Achei que fez um bom trabalho até contra a Tampa, se deu apenas 20 pontos. Foi uma ótima performance, mas para fazer isso em semanas consecutivas, fora de casa, contra um time descansado, contra um time superior, eu acho que é muito, muito difícil. A energia lá no Ford Field vai estar uma coisa simplesmente surreal, de outro planeta, uma gritaria realmente danada, né? Igual juntar 1 milhão de gralhas, né? Todo mundo grita ao mesmo tempo. Vai ser a energia lá em Detroit, vai ser uma coisa realmente agradável pro torcedor dos Lions, talvez terrível pro torcedor do Washington Commanders, de quem é sensível a sons. Beleza? Eu vou de Detroit vencendo esse jogo por 38-24. Detroit é favorito por 9,5. De novo, é um favoritismo grande. É difícil vencer essas partidas por pelo menos 10 pontos, tá? Então isso aqui é um risco. Mas eu acho que os Lions vencem por pelo menos 10. E uma aposta que eu gosto é Jayden Daniels correndo para pelo menos 54 jardas. Como eu disse, eu acho que o encaixe é interessante, né, pro jogo terrestre aí de Washington com seu quarterback correndo. Tá pagando 1,87 para cada real apostado lá na stake. Beleza? Philadelphia enfrentando os Rams. Né? Jogo acontecendo no domingo. Então temos 2 jogos no sábado e 2 partidas realmente maravilhosas no domingo. Né? O Philadelphia é favorito por 6,5 pontos contra os Rams, que é um favoritismo aí considerável quando a gente leva em consideração que nos últimos 4 jogos com a defesa titular em campo, incluindo o jogo da semana passada, os Rams não cederam mais do que 10 pontos. Não cederam mais do que 9 pontos. Né? E na semana passada amassaram o Minnesota Vikings por 27-9, com um jogo que fez todo mundo realmente sair latindo pela casa. Okay? Por quê? Porque tudo que aconteceu lá em Los Angeles, o jogo foi mudado, foi mandado lá pro Arizona, jogaram no estádio de um rival lá, o Arizona Cardinals, e amassaram, trucidaram o Minnesota Vikings. Começaram com tudo o jogo e realmente dominaram os Vikings, um time de 14 vitórias. Então, os Rams estão encontrando o seu melhor futebol americano aqui no momento mais importante. Matthew Stafford ama os playoffs, tá? 5-1 em sua carreira nos playoffs, vestindo as cores dos Rams. 13 touchdowns nessas partidas, apenas 3 interceptações. Ele teve um jogo impecável na semana passada, distribuindo a bola para todo mundo. E esse é o tipo de coisa que ele vai ter que fazer contra essa grande defesa aí do Philadelphia, que foi a melhor da NFL e que detonou o Green Bay Packers na semana passada e que parou o jogo terrestre, né? E que tem 8 vitórias consecutivas jogando em casa. Essa defesa tá jogando bem demais. Agora, eu tô um pouquinho preocupado com o ataque dos Eagles enfrentando essa defesa dos Rams. 9 sacks contra os Vikings. 8 jogadores com pelo menos meio sack. Um novo recorde da pós-temporada, desde que a estatística começou, né, de sack. Estatística de sack em 1982 foi o primeiro ano que a gente teve essa estatística, né? Ninguém conseguiu tantos jogadores com pelo menos meio sack num jogo de playoffs. Então, é um grupo também lá em LA que tá voando defensivamente. A primeira vez, as que já se enfrentaram nessa temporada, da primeira vez, o primeiro confronto foi lá na semana 12 e os Eagles venceram por 37-20 lá em LA. O Saquon Barkley correu para 255 jardas, ele teve 2 touchdowns no jogo. Essa marca de jardas terrestres foi a melhor da história do Philadelphia Eagles e foi a pior da história da defesa dos Rams. Então eu tô muito, muito intrigado para ver se os Rams fazem alguns ajustes aqui contra o Saquon. Eu acho que eles vão fazer de tudo para neutralizar o Saquon Barkley. E aí eu acho que talvez eles mostrem menos respeito pelo jogo aéreo de Filadélfia, já que o Jalen Hurts não fez nada no jogo aéreo na semana passada e também ficou fora dos 2 últimos jogos da temporada regular. Então vamos ficar de olho em Devontae Smith, A.J. Brown, Dallas Goedert aí nessa partida.
tá? É algo pra gente ficar de olho. Esse daqui é bem difícil, tá? Bem difícil, mas a defesa dos Eagles tá jogando em altíssimo nível. Cooper Kupp parece que não quer mais jogar bola. Eu não sei o que acontece com o Cooper Kupp. Uma recepção na semana passada apenas. Será que ele aparece pra esse jogo? Porque senão é muita pressão também em cima do Puka Nacua. Kenyon Mitchell, Cooper DeJean. Não é como eu queria o Cooper DeJean no meu time. Ok, estudando o draft do ano passado. Eu quero esse Cooper DeJean no meu clube. Obviamente não vai acontecer. E não aconteceu, né? Aí tá se dando muito bem lá em Filadélfia. Enfim, Darius Slay, tá todo mundo jogando bem demais nessa secundária, tá? Então eu acho, sinceramente, que a defesa de Filadélfia vai frustrar mais o ataque dos Rams do que os Rams vão frustrar o ataque de Filadélfia, embora eu acho que vai ser um jogo aí de poucos pontos, tá bom? Eu vou de Filadélfia vencendo esse jogo 23-17, eu acho que os Eagles vão dar um jeito de correr um pouquinho mais com a bola. Eu acho que a pressão vai incomodar o Matthew Stafford e eu acho que a secundária aí de Filadélfia vai incomodar os recebedores, tá? Então eu vou de Filadélfia vencendo por 23-17, mas eu não ficaria nem um pouquinho surpreso, nem um pouco surpreso, se os Rams conseguissem essa vitória, porque o Stafford tá jogando melhor que o Jalen Hurts, e é melhor o ataque aéreo de Filadélfia aparecer um pouquinho, senão eles vão perder o jogo. Só isso que eu falo. 23-17. A minha apostinha safada pra essa partida é o under, menos do que 44 pontos, pagando 1,91 lá na stake, né? Vamos ver se bate. Ok, Baltimore contra Buffalo. Jogo acontecendo lá em Buffalo. Sabe que as equipes se enfrentaram em 2020 nos playoffs? E os Bills amassaram os Ravens. 17-3, teve até interceptação retornada para touchdown. Foi o pior jogo da carreira, talvez, do Lamar Jackson nos playoffs, né? Aquele jogo também lá em 2018 foi horrível contra os Chargers, tá? Na derrota na primeira rodada por 23-17. Mas esse jogo é a batalha entre os dois grandes favoritos ao prêmio de MVP. É o primeiro jogo de pós-temporada da história que tem dois quarterbacks que produziram pelo menos 40 touchdowns com 10 ou menos interceptações, né? Uma coisa realmente impressionante. Lamar Jackson e Josh Allen novamente conseguiram feito nessa temporada. São os dois melhores quarterbacks da história dos playoffs correndo com a bola. Josh Allen fica na frente do Lamar, 609 jardas. Lamar Jackson, 602 jardas. A grande questão dessa partida é: o Buffalo Bills vai conseguir neutralizar o jogo terrestre? Vai estar frio, vai estar nevando, a temperatura lá vai estar bem desagradável, não vai ser favorável para o jogo aéreo. Buffalo vai conseguir desacelerar o Derrick Henry, porque o Buffalo Bills adora usar pelo menos 5 defensive backs, sai um linebacker, entra um jogador de secundária, em 96% das jogadas, pelo menos 5. Pelo menos 5. Tá? E o Derrick Henry teve uma média de perto de 10 jardas por corrida quando as equipes se enfrentaram na semana 4 com 5 defensive backs dos Bills em campo. Tá? Então, será que eles conseguem parar o jogo terrestre? O Baltimore Ravens teve 299 jardas na semana passada contra os Steelers. Os Steelers correram para 29. Essa diferença de 270 jardas, né, desde 1940, só não é maior do que a diferença que os Bills tiveram em cima dos Dolphins nos playoffs de 95. Foram 271 jardas terrestres a mais que o Miami naquela partida, né? Então a grande questão é: esse ataque dos Ravens é o segundo melhor da história da NFL em jardas. É o segundo melhor em jardas terrestres, o jogo corrido aqui. Da história da NFL, tá? São 4 jogos seguidos com pelo menos 200 jardas. A defesa dos Bills cede 4,5 jardas por corrida, 11ª pior marca da liga. E de novo, essas equipes já se enfrentaram na semana 4, Derrick Henry teve o seu melhor jogo com 199 jardas e Baltimore ganhou por 35-10. Então, qual vai ser a resposta da defesa do Buffalo Bills? E se conseguir neutralizar, morder na isca com frequência, aí no zone read, que eles adoram fazer, vai pra cima do Derrick Henry, aí deixa o Lamar Jackson pra dobrar a esquina, eles também vão ter problemas, porque é exatamente isso
que os Ravens fizeram com os Steelers aqui na semana passada. Eu tô olhando nos números da defesa dos Ravens e elas me chamam a atenção. Baltimore tem a melhor defesa da NFL em pontos cedidos e em jardas cedidas e em QBR, né, que é o rating dos quarterbacks, desde a semana 11. Era uma defesa que era uma das piores da liga antes da semana 11. Passado! Agora ela realmente deu uma engrenada extremamente safada. Agora os Bills jogam muito bem em casa. 9 vitórias, nenhuma derrota. 34 pontos por jogo. Josh Allen tá jogando bem demais. Josh Allen tá confiante, os dois times estão confiantes. O James Cook, Dalvin é o irmão dele, teve 120 jardas na semana passada no atropelo em cima do Denver Broncos por 31-7. Linha ofensiva tá jogando bem demais lá em Buffalo. Essa marca de 120 jardas foi a melhor marca, foi a primeira vez que um jogador do Buffalo Bills passou das 100 jardas terrestres no jogo de playoffs desde que o Thurman Thomas conseguiu feito contra o pífio Miami Dolphins lá em 1995, né? Um jogo absolutamente patético dos Dolphins. Tava 27-0 indo pro quarto período, não que eu me lembre. E Buffalo venceu por 37-22. Mas enfim, vamos falar de coisa interessante aqui. Então eu tô muito intrigado pra ver como que o Cook joga, se o Cook consegue correr com a bola, porque o Derrick Henry tá do outro lado. Vai ser uma batalha de quem consegue segurar mais a bola, porque Baltimore vai querer estabelecer o jogo terrestre e obviamente, ter o tempo de posse para deixar o Josh Allen bem longe dos gramados. Josh Allen, se os Ravens conseguirem estabelecer o jogo terrestre, Buffalo não correr tão bem com a bola, porque a defesa dos Ravens é a melhor da NFL contra o jogo corrido, como que ele vai se portar? Ele vai forçar passes, ele vai ter a mesma compostura que ele tem tido o ano inteiro. São coisas pra gente realmente ficar de olho, tá? Mas eu gosto de Baltimore nesse jogo. Eu gosto dos Ravens. E eu acho que a diferença pra mim é o jogo terrestre. E eu acho que os Bills têm capacidade pra correr com a bola também contra as defesas de Baltimore. Mas os Ravens, de novo, cara, são 4 jogos seguidos com pelo menos 200 jardas terrestres. E eu não confio que Buffalo vai conseguir parar o Derrick Henry. E se parar o Derrick Henry, eu vejo Lamar Jackson correndo com a bola também. Né? Esses dois quarterbacks amam correr com a bola nos playoffs. Eu vou de Baltimore vencendo essa partida por causa do jogo terrestre por 27-24. Eu acho que fisicamente o Baltimore Ravens leva vantagem em cima do Buffalo Bills. Baltimore é favorito nesse jogo por 1 ponto. Eu acho que vence por 3. E tem uma apostinha safadinha que eu gosto aqui, que tá uma combinada com o Josh Allen correndo para pelo menos 46 e o Lamar Jackson correndo para pelo menos 52 jardas, né? Os dois chegando nessas marcas, tá pagando 3,70 lá na stake, né? E para você que quer apostar no vencedor dessas duas partidas, lembrando que eu acho que até é uma oportunidade, se aposta apenas no vencedor, é que não vai pagar tanto, né? Mas se aposta no vencedor, se o seu time abrir 17 pontos de vantagem, você já vence o jogo. Não no handicap, tem que ser só no vencedor. É uma promoção lá na stake nova que é muito, muito legal. Tá bom? Então eu vou deixar o link aqui da stake para você entrar lá, curtir a pós-temporada, apostar com muita responsabilidade. Tem que ter pelo menos 18 anos, né? Mas os playoffs estão chegando e tá na hora da gente se divertir um pouquinho. Tá bom, meus jovens? E a gente se fala em breve. São os playoffs de divisão, chegando nesse sábado e domingo. O povo Paulo tem seus palpites. Chiefs, Lions, Bills e Eagles. Vamos ver o que acontece aqui nesse fim de semana. Um grande abraço a todos. Tchau! Se liga aqui na cartela com todos os palpites da rodada. Uau! Rá! Achá!